E se um dia seu filho acordasse dizendo que viu Jesus? Essa é a história real de Kayson, um garotinho comum, cheio de energia, alegria e amor pela vida. Como toda criança, ele gostava de brincar, correr e se aventurar. Um dia, ao andar de skate, sofreu um acidente grave. Em questão de segundos, tudo mudou. O impacto foi forte. Ambulâncias chegaram, sirenes cortaram o ar e os corações da família se encheram de desespero. Kayson foi levado às pressas para o hospital. O diagnóstico foi sério. Ele precisaria de uma cirurgia imediata. O quarto do hospital se tornou o centro de orações, lágrimas e esperança. Enquanto os médicos lutavam pela vida dele, a família segurava firme na fé. Durante a cirurgia, algo extraordinário aconteceu. Kayson estava clinicamente sedado, mas mais tarde contaria que, naquele momento, ele não estava dormindo. Estava em outro lugar. Dias depois, quando já se recuperava no leito, ele começou a falar coisas que ninguém esperava. Sua voz, ainda fraca, revelou um brilho no olhar e uma serenidade incomum. Ele olhou para a mãe e disse: "Mamãe, eu vi Jesus." Ela sorriu, pensando que talvez fosse apenas um delírio pós-cirúrgico. Mas Kayson continuou: "Ele me levou até o céu. Lá era tudo tão bonito. As cores, a música, eu vi o vovô." O pai, emocionado, perguntou: "Que vovô, filho?" E Kayson respondeu: "O vovô que eu nunca conheci. Ele me disse que estava me esperando, mas que ainda não era a minha hora." Depois, Jesus me abraçou. As lágrimas correram dos olhos dos pais. Como aquele menino poderia saber detalhes sobre alguém que havia partido antes mesmo dele nascer? Como podia descrever o céu com tanta clareza e emoção? Ele falou de campos verdes, luzes brilhantes, pessoas vestidas de branco e de uma paz que não se compara a nada aqui na terra. Disse que Jesus era muito gentil, que falava com amor e que havia dito para ele voltar, porque ainda havia um propósito em sua vida. "Diga às pessoas que o céu é real", teria dito Jesus ao pequeno Kayson. E ele está fazendo exatamente isso. Essa história que parecia impossível ganhou força. Amigos começaram a compartilhar. Familiares deram testemunho. Em pouco tempo, o relato se espalhou pelas redes sociais e alcançou milhares de pessoas ao redor do mundo. Kayson não foi o primeiro a ter uma experiência assim. Profetas na Bíblia, como Isaías e Ezequiel, também descreveram visões do céu, de tronos, de anjos e da presença gloriosa de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, fala de alguém que foi arrebatado ao terceiro céu. João, no Apocalipse, descreve o céu como um lugar de beleza indescritível, onde Deus reina em glória. Mas o que torna o relato de Kayson tão impactante é a pureza. A inocência de uma criança sem interesses, sem vaidades, apenas contando o que viu com sinceridade e simplicidade. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus 18:3. "Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." Será que nos dias de hoje Deus ainda fala? Será que o céu se revela aos puros de coração? Para muitos, a resposta está nesse testemunho, não como uma prova científica, mas como um sopro divino, um lembrete de que há mais do que os olhos podem ver, que existe uma eternidade, um lar celestial esperando por aqueles que creem. Talvez essa história tenha chegado até você por um motivo. Talvez você esteja buscando respostas, enfrentando dores, lidando com perdas, ou apenas tentando entender o sentido da vida. A história de Kayson nos convida a olhar para o alto, a lembrar que o céu é real, que Jesus é real e que Ele está mais perto do que imaginamos. Não ignore os sinais. Deus fala de muitas formas, às vezes por meio de sonhos, outras vezes por meio da palavra. E bem, em momentos como este, através de uma criança. Se você crê em Jesus, escreva nos comentários: "Eu creio em Jesus." Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser tocado, que precisa lembrar que ainda há esperança, que o céu existe, que o amor de Deus é real e que, como disse Kayson, Jesus está esperando por nós.